Algo verdadeiramente inquietante está prestes a acontecer, e poucos estão realmente preparados para isso. Poucos meses antes de sua partida deste mundo, Padre Pio teve uma visão final tão aterradora que ele não conseguiu controlar suas emoções. Derramou lágrimas de sangue e permaneceu em total silêncio durante uma semana inteira. O peso do que ele presenciou foi insuportável, e agora, finalmente, sua assustadora profecia está se cumprindo. Os alertas que ele previu estão tomando forma, se desdobrando bem diante de nós. O que Padre Pio viu sobre o ano de 2025 será um choque tão grande para a humanidade que mudará o mundo para sempre. 3 eventos catastróficos já foram desencadeados, mas apenas um número pequeno de pessoas está ciente da verdadeira extensão do que está por vir. O que acontecerá a seguir não tem volta. Antes de me aprofundar nos detalhes, quero que você tome 2 ações importantes. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização crucial como esta. Segundo, escreva nos comentários: Senhor, guia-me. Isso não é apenas uma simples frase, é uma expressão de fé, um testemunho de confiança. Somente aqueles que permanecerem firmes terão força para enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. Agora, preste atenção, pois o tempo está se esgotando, e o que estou prestes a revelar pode alterar sua vida para sempre. Vamos começar. Era uma noite tranquila no mosteiro de San Giovanni Rotondo. Uma luz suave das velas iluminava os corredores silenciosos, enquanto os frades já estavam em repouso. Mas, dentro da cela simples de Padre Pio, algo muito além deste mundo estava prestes a acontecer. Ele sentia, há algum tempo, que seu tempo na Terra estava se aproximando do fim, mas nada poderia prepará-lo para a visão terrível que ele teria naquela noite fatídica. Enquanto se ajoelhava em oração profunda, uma luz radiante, de origem divina, inundou a sala inteira. Uma força poderosa preencheu o ambiente, fazendo suas mãos tremerem e seu coração disparar, paralisando. O que ele presenciou a seguir foi tão horrível que lágrimas de sangue começaram a escorrer de seus olhos, como se sua própria alma tivesse sido transportada para um reino além da compreensão humana. Ele viu uma série de eventos tão devastadores que abalariam a própria fundação da humanidade. Cidades imensas estavam sendo consumidas por chamas furiosas, o céu se cobria de uma névoa densa e negra, e milhões de pessoas corriam, perdidas, sem saber para onde ir, dominadas pelo medo e pela confusão. Os oceanos, antes tranquilos, se erguiam em ondas monstruosas, arrastando nações inteiras para as profundezas. Montanhas que haviam resistido por milênios desabavam como castelos de areia, destruídas por uma força invisível. O mundo estava desmoronando, mas isso era apenas uma pequena parte do que Padre Pio testemunhou. O que ele viu a seguir era ainda mais sombrio, algo além de catástrofes naturais. Era uma catástrofe espiritual, que afetava o coração dos homens. A fé havia desaparecido quase por completo, a moralidade estava corrompida de uma forma irreconhecível. Igrejas estavam vazias, padres perseguidos, e um engano se espalhava rapidamente, levando até os mais devotos ao erro. Mas o pior estava por vir. Padre Pio viu entidades demoníacas caminhando entre as pessoas, sussurrando palavras venenosas nos ouvidos dos inocentes, semeando dúvida, confusão e desespero. Algumas pessoas viam essas entidades e ficavam aterrorizadas com o que viam, enquanto outras continuavam suas vidas, sem perceber o que acontecia ao seu redor, como se estivessem cegas para a verdade. O engano era tão profundo que muitos acolhiam as trevas, tomando-as por luz. Os monges do mosteiro se lembraram de que, naquela mesma noite, um grito de terror rompeu o silêncio, espalhando arrepios pelo corpo. Eles correram para a cela de Padre Pio, encontrando pálido e fraco, com o rosto molhado pelas lágrimas de sangue. O que quer que ele tenha visto o abalou profundamente. Tentaram falar com ele, mas ele não conseguia pronunciar uma palavra sequer. Durante 7 dias agonizantes, ele permaneceu em silêncio absoluto, incapaz de contar os horrores que presenciou. Somente após esse longo período, ele conseguiu sussurrar palavras assustadoras: "O mundo será testado como nunca antes. O que vi destruiu minha alma, mas Deus tem um plano. Somente aqueles que permanecerem firmes na fé serão capazes de perseverar." A partir desse momento,
Padre Pio se tornou ainda mais solene, intensificando sua oração e alertando seus seguidores sobre a urgência de fortalecerem sua fé, se arrependerem e confessarem frequentemente, e nunca pararem de rezar. Ele sabia que a humanidade estava à beira de um ponto decisivo, que separaria aqueles preparados espiritualmente daqueles que seriam pegos desprevenidos. O que Padre Pio viu deixou-o em choque total, com um pressentimento angustiante, principalmente pela indiferença generalizada. Quase ninguém parecia perceber os sinais que se espalhavam pelo mundo, e a maioria continuava em sua rotina cotidiana, sem dar atenção aos alertas divinos que surgiam ao seu redor. Em sua visão, ele descobriu que os sinais seriam claros e inconfundíveis para todos os que estavam atentos, mas, infelizmente, a maioria dos rejeitados, ignorando-os até que fosse tarde demais. Não se tratou apenas de melhorias ou especulações. O que ele viu eram mensagens divinas urgentes, chamando os fiéis a despertarem e se prepararem para o que estava por vir. Padre Pio sabia que a maioria negaria essas advertências até o momento final. Antes de partir, ele fez o possível para alertar aqueles que estavam mais próximos, compartilhando com seus seguidores mais leais uma terrível premonição: um tempo de grande escuridão estava por vir, e apenas aqueles com fé inabalável, que permaneceriam em estado de graça, seriam capazes de resistir sem sucumbir ao desespero ou ao engano. Essa visão não era apenas para sua época, mas uma mensagem destinada a todos nós, nos dias atuais. Os sinais que ele previu já estão se manifestando diante de nossos olhos, mas a grande maioria permanece cega. Para aqueles que possuem discernimento espiritual, a realidade está se tornando cada vez mais clara. A verdadeira questão é: estamos preparados para o que está por vir? O que Padre Pio viu, que o deixou em lágrimas de sangue e em profundo silêncio por 7 dias, é algo que não podemos ignorar. O que muitos não percebem é que esses sinais apontam diretamente para os anos de 2024 e 2025. Antes que uma grande escuridão descesse por completo sobre a humanidade, Padre Pio viu que sinais claros e inegáveis foram enviados para despertar aqueles de coração aberto e alma sensível. Esses sinais começaram a surgir em 2024 e se intensificariam em 2025, mas muitos os viriam como simples incidentes, desastres naturais ou acidentes estranhos. Aqueles que estavam espiritualmente preparados, no entanto, considerariam esses acontecimentos como o cumprimento da profecia do Padre Pio. O primeiro sinal predito por ele foi o aumento de desastres naturais catastróficos, como terremotos devastadores em locais onde nunca ocorridos, tempestades violentas fora de época e poderosas tempestades solares que causariam falhas massivas nas tecnologias ao redor do mundo. Nações inteiras foram lançadas no caos enquanto eventos climáticos extremos paralisariam a vida cotidiana, colocando as pessoas em um estado de medo e confusão. Embora muitos buscassem explicações científicas, Padre Pio sabia que não eram apenas acidentes da natureza, mas sim mensagens divinas. Esse era apenas o começo. O segundo sinal de que ele anterior era ainda mais perturbador, um completo desmoronamento da ordem natural. As estações climáticas, que corriam constantes por milênios, se desestabilizariam, gerando uma convulsão que desconcertaria até os cientistas mais experientes. O clima não seguiria mais os ciclos esperados, e teria como flores desabrochando no inverno e neve caindo no pico do verão tornariam-se comuns. Esse distúrbio, no entanto, não era apenas uma falha ambiental, era um reflexo da crescente desordem espiritual que assolava a humanidade. A natureza, como um todo, se rebelaria contra as leis que regem o universo. Essa seria uma clara indicação de que o mundo estava se aproximando de um período de escuridão, não só no sentido físico, mas também no plano espiritual. A própria criação daria sinais visíveis de uma crise maior, um colapso iminente que abalaria as fundações da sociedade. À medida que a Terra tremia com essas perturbações inexplicáveis, outros eventos surgiriam, anunciando pior ainda por vir. Em 2025, Padre Pio teve uma visão de um colapso global que abalava as estruturas financeiras e governamentais ao redor do mundo. Ele descreveu um cenário em que instituições econômicas que foram questionáveis por séculos desabariam repentinamente. Os bancos faliriam sem aviso prévio, e moedas inteiras perderiam seu valor de forma instantânea. O pânico tomaria conta das pessoas, e os governos, em desespero, tentariam medidas radicais para conter o caos. Contudo, qualquer esforço seria em vão, apenas acelerando a queda iminente.
À medida que os mercados desmoronassem e a vida cotidiana fosse destruída, o desespero abriria caminho para um novo sistema, que seria apresentado como uma solução para uma crise. Inicialmente, isso pareceria um rompimento, uma promessa de estabilidade, mas escondia uma armadilha espiritual. Padre Pio viu que aqueles que aceitavam esse novo sistema sem questionamento se salvavam da conexão com o divino. A transformação seria sutil, alterando a forma como as pessoas viviam, interagiam e pensavam. Esse novo caminho os afastaria de Deus, sem que percebessem, conduzindo-os a um engano profundo. Embora muitos celebrassem a chegada desse novo sistema, aqueles com discernimento espiritual perceberam a verdade por trás da aparência de ordem. A quarta revelação de Padre Pio foi ainda mais perturbadora. Ele previu um grande engano, de tal magnitude, que alcançaria todos os lares, influenciando até os mais devotos. Ele viu como os dispositivos em que as pessoas confiavam, como TVs e computadores, se tornariam instrumentos de manipulação, transmitindo sinais falsos e maravilhas. O engano seria tão convincente que até os fiéis poderiam ser desorientados. Milagres fabricados foram apresentados ao público, distorcendo a verdade e enterrando-a sob camadas de ilusão. A tecnologia, em particular, se tornaria uma ferramenta de controle, moldando as percepções das pessoas e alterando a realidade. Aqueles sem discernimento espiritual cairiam nesse feitiço, acreditando cegamente no que viam, sem questionar. E, então, Padre Pio viu o aviso final, o mais angustiante de todos. Em 2025, ele previu o que chamou de grande separação, um momento em que cada alma seria obrigada a escolher entre permanecer na luz da verdade divina ou se entregar ao engano que dominaria o mundo. Não teria mais lugar para a neutralidade, a indecisão chegaria ao fim. Cada pessoa revelaria o estado verdadeiro de seu coração por meio da escolha que fez. Esse julgamento, explicou Padre Pio, não seria uma proteção, mas um teste permitido por Deus para revelar a fé de cada indivíduo. Aqueles que mantivessem sua fé e oração permaneceriam firmes, mas aqueles que se deixassem consumir pelas distrações do mundo seriam surpreendidos, pegos pela tempestade do engano. Padre Pio avisou que os eventos de 2024 e 2025 não seriam o fim, mas apenas o começo de algo muito maior, um prelúdio para o grande julgamento que toda a humanidade enfrentaria. A grande questão é que permaneceria seria se estivéssemos prontos. Em uma noite silenciosa, sob a luz bruxuleante de uma vela no mosteiro, Padre Pio teve uma das revelações mais aterradoras de sua vida. Ele viu um tempo de completa escuridão sobre a terra, quando tanto o sol quanto a lua cessaram de brilhar, mergulhando o mundo em um abismo de caos. Esse evento, que ele chamou de os 3 dias de escuridão, seria uma purificação tão profunda que apenas aqueles espiritualmente preparados sobreviveriam sem sucumbir ao medo avassalador. Durante esses 3 dias, entidades demoníacas seriam liberadas para vagar pela terra, assumindo formas familiares e desconhecidas. Elas falariam com as vozes de entes queridos, enganando as almas desavisadas. Aqueles sem discernimento, movidos pelo medo, seriam levados a abrir suas portas, não sobrevivendo à tentativa. Padre Pio deu uma orientação clara sobre como sobreviver, permanecer dentro de casa, trancar as portas e não abrir para ninguém, mesmo que ouvissem vozes familiares. Ele alertou que até as vozes dos próprios familiares poderiam ser usadas por engano, e somente com fé inabalável e oração constante a proteção seria garantida. A única fonte de luz durante aqueles dias aterradores seria a oração, que manteria os fiéis firmes e protegidos contra a escuridão física e espiritual. Os tempos se aproximavam, onde as velas abençoadas seriam as únicas fontes de luz, pois toda a eletricidade falharia. Os aparelhos eletrônicos perderiam sua função, e a comunicação com o mundo exterior seria interrompida. Padre Pio teve uma visão aterradora de um sinal que anunciava a chegada da escuridão. Um som ensurdecedor nos céus, como o rugir de um trovão, faria a terra estremecer, alertando a todos que o tempo estava chegando ao fim. Com a chegada da escuridão, o sol se ocultaria, e uma sombra impenetrável que envolve o planeta. Uma escuridão tão densa que nenhuma luz artificial seria capaz de atravessá-la. Aqueles que não foram preparados foram consumidos pelo pânico, incapazes de entender a gravidade da situação. Gritos de angústia preencheriam o ar, e as pessoas correriam desesperadas, buscando respostas que jamais viriam. Porém, mesmo em meio a tanto caos, teria esperança.
Padre Pio revelou que aqueles que mantivessem sua fé intacta, aqueles que se entregassem à oração e buscassem refúgio em Deus, seriam protegidos. Aqueles que recitam o rosário e confiam na proteção divina permanecem imunes às forças das trevas. Após 3 dias de sofrimento indescritível, uma luz radiante surgiria para dissipar as sombras, trazendo um novo amanhecer ao mundo. Mas Padre Pio anuncia, após a escuridão, nada seria como antes. Esta não era apenas uma história para incitar medo, mas um aviso direto do céu. Um alerta divino de que a humanidade passaria por uma purificação antes do julgamento final, e apenas aqueles que estivessem preparados poderiam apoiá-lo. Os sinais já estavam surgindo, e os fiéis, aqueles que andavam na fé, seriam os primeiros a reconhecê-los. A única questão que restava era se cada um de nós estava realmente preparado para os 3 dias de escuridão que estavam por vir. Em suas visões alarmantes, Padre Pio testemunhou um mundo onde até a própria natureza se comportaria de maneiras inexplicáveis, como se o equilíbrio da criação fosse quebrado. As estações perderiam sua previsibilidade. O inverno não traria o frio esperado, e o verão seria interrompido por tempestades congelantes. A primavera floresceria nos meses em que a terra deveria descansar, e o verão veria neve e cobriria o solo. As colheitas falhariam devido ao clima errático, e à escassez de alimentos que seriam contados. Padre Pio compreendeu que esses eventos não eram apenas caos meteorológicos, mas sinais de uma crise espiritual sem precedentes. O comportamento desordenado da natureza refletia a destruição da alma humana. Assim como as estações preparadas rompido sua ordem, a humanidade também se afastaria de seus princípios. Os valores morais, que sustentaram a sociedade por séculos, seriam ignorados e desprezados, e a fé seria ridicularizada. No meio dessa desintegração social, os corações humanos foram tomados pela escuridão, perdendo a capacidade de discernir o que era real. Padre Pio previu que chegaria o momento em que o mal faria sua última tentativa de destruir o que Deus havia previsto. A humanidade seria dividida em 2 grupos, aqueles que seriam consumidos pelo medo e pela desinformação, e aqueles que, firmes na fé, considerariam esses sinais como um apelo divino para se arrependerem e retornarem a Deus. Ele também viu um futuro onde a tecnologia se tornaria uma ferramenta de manipulação. Os seres humanos não buscavam mais a verdade na fé ou no discernimento, mas nas telas, onde seriam enganados por imagens manipuladas. O que parecia ser real seria uma ilusão criada para salvar a humanidade de Deus. Os líderes mundiais usaram a tecnologia para fabricar milagres falsos, tão convincentes que até os mais devotos poderiam ser enganados. Padre Pio alertou que, durante essa época, a tecnologia seria usada para manipular as emoções e os pensamentos das pessoas, criando uma ilusão de conexão espiritual que na verdade os afastaria de Deus. Mas ele também viu que um pequeno remanescente de resistência iria. Esses seriam os que confiavam em Deus, e não nas imagens projetadas pela tecnologia. Eles não foram enganados pelas mentiras do mundo, pois sua fé inabalável os protegeria. A mensagem de Padre Pio foi clara: a única forma de resistir a esse engano seria por meio da oração constante e de uma fé inquebrável. Ele sabia que essa ilusão seria uma das últimas e mais perigosas tentativas das forças das trevas para desviar as almas da verdade divina. A humanidade, disse ele, precisaria escolher entre ser consumida pelo caos e pela confusão ou permanecer firme na fé. O momento de decisão estava chegando, e a hora de se preparar era agora. Aprofundados em oração, discernindo os sinais divinos ao nosso redor, convidamos a perguntar: estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Padre Pio nos ensinou que a chave para sobreviver a tempos de grande tribulação é permanecer firmes em nossa fé e oração, sempre confiando em Deus mais do que nunca. O futuro pode ser certo, mas com Deus ao nosso lado, temos a força necessária para superar qualquer escuridão. O aceitar de uma mentira capaz de evitar muita da salvação já está se tornando uma realidade, pois estamos vivenciando os primeiros sinais dessa grande ilusão. A tecnologia atingiu um nível que antes parecia impossível. Realidade virtual, inteligência artificial e tecnologias como Deepfake têm a capacidade de criar imagens, sons e até eventos que nunca ocorrem, mas que parecem extremamente reais. Se tais ilusões já são possíveis hoje, imagine o engano que está prestes a acontecer. Padre Pio nos alertou sobre o perigo das aparências, deixando claro que nem tudo o que vemos é a verdade.
A única verdade absoluta vem de Deus, e somente aqueles que possuem uma fé sólida serão capazes de discernir entre o verdadeiro milagre e as ilusões criadas para desviar o mundo do caminho certo. A era do grande engano tecnológico está se aproximando, e aqueles que detectam mais no que é exibido nas telas do que na palavra de Deus se encontram em sério risco. A questão é: você fará parte daquilo que será enganado, ou se manterá firme na verdade? Segundo aqueles que foram mais próximos de Padre Pio, ele escreveu uma última mensagem, garantindo que ela permaneceria oculta até que o mundo estivesse à beira de uma crise sem precedentes. Ele sabia que o tempo chegaria em que a humanidade enfrentaria tribulações maiores do que jamais imaginou. O conteúdo desse misterioso documento, que deverá ser revelado nos próximos anos, não traz apenas explicações de destruição, mas também orientações espirituais para aqueles que suportarão uma grande tribulação. Esse documento, de extrema importância, não faz apenas profecias, mas também oferece conselhos sobre como sobreviver aos tempos difíceis que se aproximam. Padre Pio sabia que, antes da revelação do conteúdo, a humanidade começaria a perceber sinais claros de que os últimos dias de preparação estavam chegando. Esses sinais não seriam pequenos ou simples de ignorar, seriam evidências claras de um grande despertar, separando os que têm discernimento daqueles que ainda estão cegos à verdade. Entre os sinais descritos por Padre Pio estão o colapso da ordem natural, com um clima imprevisível e desastres sem precedentes, que desconcertariam até cientistas. Falsos profetas surgiram, oferecendo promessas de paz e soluções milagrosas, seduzindo até os mais fiéis com doutrinas fundamentadas à verdade de Deus. Além disso, a tecnologia será usada para criar falsas maravilhas e enganos globais, manipulando milhões para acreditarem em acontecimentos que, na realidade, são pura ilusão. Os verdadeiros crentes, que resistem à sedução dessas falsas promessas, enfrentam perseguições intensas. O sistema global marcará como inimigos, rotulando-os como obstáculos à nova ordem mundial. Padre Pio previu, também, a chegada dos 3 dias de escuridão, um período de purificação que colocaria à prova a fé de todos. Aqueles que se refugiarem na oração e mantiverem sua devoção a Deus serão protegidos durante esse tempo. Com a chegada de 2025, o conteúdo do documento que Padre Pio deixou começa a ser divulgado de forma confidencial. O clero se reúne para discutir como revelar essa mensagem sem causar pânico. Há quem acredite que os eventos atuais estão alinhados com as advertências de Padre Pio sobre desastres naturais e o declínio da fé. Outros veem o avanço da manipulação da verdade através da tecnologia como uma confirmação das profecias do santo. Uma coisa é certa, em 2025, a mensagem do Padre Pio será finalmente revelada. Essa mensagem será um aviso final ou servirá como um guia divino para aqueles que ainda podem ser salvos? A única certeza é que, segundo o Padre Pio, os espiritualmente preparados não têm o que temer. Aqueles que mantiverem sua fé inabalável e orarem constantemente serão guiados e protegidos nos tempos difíceis que se aproximam. Agora mais do que nunca, suas palavras ecoam com urgência: vigiai e orai, pois o tempo está próximo. Padre Pio previu que uma crise não chegaria de uma só vez, mas começaria com pequenos sinais que seriam ignorados até que fosse tarde demais. A inflação contaria, os preços dos bens de consumo disparariam, tornando até mesmo as necessidades básicas inacessíveis para milhões. O dinheiro perderia o seu valor, e um colapso financeiro global se gastaria, com falências em massa, deixando as pessoas sem acesso aos seus recursos. As tentativas dos governos de restaurar a ordem falhariam, e as autoridades começariam a implementar restrições ao uso de dinheiro físico. O sistema financeiro global se transforma, com as transações digitais se tornando a única forma de negociação, sob uma justificativa de segurança. As pessoas se viriam forçadas a aceitar essa mudança, sem perceberem que estariam entregando sua liberdade a um sistema que logo revelaria seu verdadeiro propósito, o controle absoluto. Padre Pio viu que aqueles que se recusassem a se submeter a esse novo sistema seriam marginalizados, sem acesso a dinheiro ou bens essenciais, isolados da sociedade. Este é o futuro que Padre Pio previu, e é fundamental que nos preparemos espiritualmente para enfrentar esses tempos solicitados, confiando plenamente em Deus para nos guiar. Na nova ordem econômica global, muitos seriam solicitados a seguir um sistema rígido apenas para garantir sua sobrevivência. No entanto,
O aspecto mais alarmante dessa visão foi a percepção de que esse sistema não se limitava ao controle financeiro, mas também teria o poder de manipular a própria fé. Igrejas e instituições religiosas que se recusassem a se submeter seriam fechadas, e aquelas que resistissem perderiam sua capacidade de operar de maneira autêntica. Crentes que se opusessem a essa imposição seriam rotulados como ameaças extremistas à nova ordem mundial. Contudo, Padre Pio também viu que um pequeno, porém firme, permaneceu resistiria a essa manipulação e permaneceria fiel à sua fé, embora fossem rotulados como rebeldes e obstáculos ao progresso. Mas essas religiões não estariam sozinhas, Deus estaria ao lado deles. A questão persiste: quando isso tudo se iniciará? Já estamos vendo os primeiros sinais dessa mudança? O aumento da inflação, a falência dos bancos e a crescente implementação de uma sociedade sem dinheiro são sinais claros de que não se trata de si, mas de quando isso atingirá sua totalidade. A fé será postada à prova como nunca antes, e somente aqueles que permanecerem firmes na verdade conseguirão resistir ao que está por vir. Em uma de suas visões mais esperadoras, Padre Pio viu que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus levantaria um remanescente fiel, um grupo escolhido que seria protegido e capacitado para realizar milagres. Este remanescente não seria os ricos ou poderosos do mundo, mas homens e mulheres comuns, cuja fé inabalável os sustentou durante perseguições e sofrimentos. Deus os separaria para uma missão divina, tornando-os uma luz na escuridão. Este remanescente não surgiria do nada. Os escolhidos para essa missão já estavam sendo preparados muito antes das grandes provas. Cada luta, cada dificuldade e cada batalha invisível que enfrentaram foi um refinamento divino, moldando-os como guerreiros da fé, fortalecendo suas almas para a resistência final contra as forças das trevas. Padre Pio previu que não seria restrito a uma nação ou grupo específico, mas incluiria homens e mulheres de todas as partes do mundo, de diversas idades e origens. Eles compartilhariam uma característica fundamental, uma fé inabalável. Esses indivíduos foram os escolhidos para permanecerem firmes nos últimos dias, testemunhando a manifestação do poder de Deus de maneira inusitada e sem precedentes na história humana. A pergunta deixada por Padre Pio é clara: seremos parte desse remanescente fiel ou seremos levados por medo e engano? Os testes já chegaram, e os sinais já estão se manifestando. Somente aqueles que permanecerem firmes na fé serão chamados para essa missão extraordinária. Então, pergunte a si mesmo: quando a hora chegar, você estará entre os que permanecerão firmes ou vacilará diante da incerteza de uma visão divina? Em uma visão impressionante sobre o futuro da humanidade, Padre Pio viu que, quando o mundo estava imerso em caos e desespero, aqueles que permaneceriam firmes na fé receberiam dons espirituais extraordinários. Essas dons não seriam habilidades humanas comuns, mas manifestações divinas, milagres tão evidentes que até os céticos mais obstinados tiveram dificuldade em negá-los. O Espírito Santo desceria sobre um grupo escolhido, conferindo-lhes um poder inimaginável. No entanto, esses escolhidos não seriam líderes religiosos ou figuras famosas, mas homens e mulheres comuns, fiéis nas pequenas coisas do cotidiano, pais, trabalhadores, até as mesmas crianças. Estes seriam capacitados para realizar milagres, como curar os pacientes que os médicos consideravam incuráveis, fazer cegos enxergarem e paralíticos andarem. E isso não seria apenas uma afirmação vazia, mas milagres visíveis e inegáveis, sinais do poder divino. Além disso, Padre Pio previu que alguns crentes receberiam o dom da profecia, permitindo que falassem diretamente com a autoridade divina, revelando eventos futuros e alertando sobre perigos iminentes. Outros seriam capazes de ver além do reino físico, testemunhando batalhas espirituais, vendo a presença de anjos e discernindo as armadilhas do inimigo. A capacidade de expulsar demônios também seria restaurada, e os escolhidos enfrentariam diretamente as forças das trevas que operaram secretamente por séculos. O poder do Espírito Santo seria a força por trás desses milagres, e o despertar espiritual se espalharia por todo o mundo, atingindo desde as aldeias mais humildes até as cidades mais grandiosas. Padre Pio também alertou que esses dons não deveriam ser dados a todos, mas apenas àqueles que foram testados em sua fé e precisam de fidelidade permanente, suportando dificuldades e orando com fervor. Esses dons não seriam para exibição ou ganho pessoal, mas ferramentas sagradas para a batalha final entre a luz e as trevas.
O mundo reagiria de duas maneiras distintas diante desses milagres. Alguns, tocados pela verdade, se voltariam para Deus, enquanto outros, cegos pelo orgulho e pelo engano, rejeitariam esses sinais e perseguiriam os portadores do poder divino. Mesmo diante da perseguição, esses crentes não tiveram medo, pois o Espírito Santo os fortaleceu e lhes daria coragem sobrenatural. O mundo está se movendo mais rápido do que nunca, e os sinais que Padre Pio anterior já estão se manifestando diante de nossos olhos. Estamos nos aproximando da maior manifestação do poder divino na história, mas somente aqueles espiritualmente preparados farão parte dela. Fica a questão: você estará entre aqueles que recebem esses dons ou entre os que duvidam e perdem a oportunidade de testemunhar a glória de Deus? Padre Pio também viu sinais divinos nos céus nos últimos dias, sinais tão extraordinários que não poderiam ser ignorados. Eles não ocorreriam em segredo, mas ficariam visíveis para todos, em locais de oração e devoção. Ele viu luzes misteriosas cruzando o céu, formando cruzes visíveis para milhões de pessoas, e o comportamento anormal do Sol e da Lua, emitindo flashes de luz como mensagens finais do céu. Mas Padre Pio também alertou que, junto com esses sinais genuínos, haveria sinais falsos criados para enganar o mundo, como luzes artificiais e ilusões tecnológicas. Somente aqueles com corações puros seriam capazes de discernir a verdade. Este reavivamento espiritual se espalhou pelo mundo, e aqueles que se mantiveram afastados da fé foram tomados por um desejo irresistível de buscar a Deus. A oposição, no entanto, também surgiria, com governos, líderes e até algumas igrejas tentando desacreditar o movimento. Mas esse reavivamento não era para todos, era para aqueles que realmente desejavam a presença de Deus, aqueles que foram permanentemente fiéis e que reconheciam a voz do Espírito Santo. Isso não foi apenas uma vitória, mas uma preparação divina para o que estava por vir. O tempo está se esgotando, e fica a pergunta: estamos prontos para receber esse avivamento, ou seremos aqueles que ignoram e deixam passar a última luz antes da grande escuridão? Está se realizando uma grande manifestação celestial, que Padre Pio falou como o aviso final antes de um evento que alteraria o curso da humanidade de maneira irreversível. Já começamos a testemunhar os primeiros sinais dessas observações celestes, ocorrências misteriosas no céu, alinhamentos inexplicáveis e flashes de luz que não podem ser explicados pela ciência. Estes, talvez, sejam os próprios sinais que Padre Pio previu. As profecias começam a se cumprir, e os alertas já foram dados. A única dúvida é: você será capaz de reconhecê-los a tempo ou ignorará a verdade até que seja tarde demais? O ataque mais devastador do inimigo não viria através de uma violência direta, mas de uma manipulação sutil, profunda e gradual, que separaria gerações inteiras da verdade e afastaria as pessoas de Deus, sem que elas percebessem. Padre Pio viu que as gerações futuras cresceriam em um ambiente cuidadosamente arquitetado para afastá-las da fé desde a infância. O mal não se apresentaria como algo sinistro, mas como algo passageiro, moderno e até bom. A distinção entre o certo e o errado seria borrada, e o pecado seria disfarçado como liberdade. A escuridão se camuflaria de luz, e o engano seria vendido como verdade. Na visão de Padre Pio, as principais armas deste ataque seriam as escolas e os meios de comunicação, instituições que, no passado, representavam princípios cristãos e valores morais, mas que seriam infiltradas e transformadas em ferramentas de doutrinação. As mentes jovens seriam bombardeadas desde cedo com ideias sinceras à fé. Elas seriam ensinadas a duvidar da existência de Deus, a ver a religião como algo ultrapassado e a acreditar que a única verdade válida é aquela que elas mesmas criam. As crianças cresceram em um mundo onde tudo seria relativo, a moral seria subjetiva e a ideia de uma verdade absoluta não existiria mais. Padre Pio previu que as crianças exibiam constantemente conteúdos que confundiam suas mentes, enfraqueceriam seus espíritos e corromperiam sua inocência. O que antes seria considerado inadequado para suas mentes jovens, começaria a ser normalizado e até ser celebrado como algo positivo. O inimigo não tentaria destruir a fé de imediato, mas remodelaria gradualmente o pensamento das crianças, assegurando que, ao atingir a vida adulta, não fizesse mais base na verdade, sendo facilmente seduzidas pelas mentiras do mundo. O aspecto mais aterrador da visão de Padre Pio foi o que ele viu acontecer com os pais. Muitos perderiam o controle sobre o que seus filhos aprenderiam,
como se o mundo tomasse deles o direito de guiar suas famílias. Aqueles que tentassem ensinar fé e moralidade seriam vistos como opressores, ultrapassados ou até perigosos. Aqueles que se levantarem contra o engano ou seriam ridicularizados e perseguidos. Padre Pio compreendeu que tudo isso não seria acidental, mas um plano meticulosamente estruturado para preparar as futuras gerações para o grande engano. Uma geração criada sem Deus, sem moral e sem identidade ficará vulnerável quando o teste final chegar. Sem uma base espiritual, seria facilmente seduzida pelas promessas falsas de um novo sistema global. Mas Padre Pio também viu que nem tudo estaria perdido. Deus levantaria famílias fortes e fiéis que resistiriam a deixar o mundo moldar a opinião de seus filhos. Ele deu orientações claras aos pais, guardiões e líderes espirituais sobre como proteger as novas gerações do engano. Uma oração constante seria crucial. Pais e avós devem interceder diariamente pelos jovens, cobrindo-os com as orações do terço. O poder da oração não é apenas devoção, é um escudo espiritual. Os lares devem se tornar fortalezas de fé, onde as crianças aprendem a verdade antes que o mundo tente corrompê-las. O conteúdo que elas consomem deve ser monitorado, e as influências ao seu redor, cuidadosamente supervisionadas. É vital que as crianças sejam ensinadas desde cedo sobre a palavra de Deus. Aqueles que conhecem a verdade desde pequenos estarão muito mais preparados para resistir às mentiras do mundo à medida que crescem. Os pais não devem ter a perseguição, pois chegará o momento em que criar filhos na fé será visto como algo radical ou até perigoso. Mas aqueles que se mantiverem firmes, autoridade divina e proteção. As famílias que seguirem esses princípios serão as que salvarão seus filhos do grande engano, e Deus concederá sabedoria, discernimento e proteção aos pais que não se renderem às pressões do mundo. Já estamos vendo sinais dessa visão se materializarem. Os valores cristãos estão sendo apagados da cultura, e as crianças estão sendo doutrinadas nas escolas com uma moral confusa. A dúvida e a falta de clareza estão se espalhando mais rápido do que nunca. A pergunta é: estamos fazendo o suficiente para proteger as futuras gerações? Padre Pio nos alertou, mas também nos deu esperança. Ainda há tempo para nos prepararmos, para ensinar e guiar nossos filhos no caminho certo antes que o mundo tente roubar suas almas. Agora, a escolha é nossa: permitir que o inimigo controle as mentes de nossos filhos ou seremos seus guardiões espirituais, prontos para enfrentá-los no grande teste? O momento de decisão está chegando, a separação entre a verdade e o engano será mais clara do que nunca. Padre Pio teve uma visão poderosa sobre os últimos dias, quando a humanidade enfrentava seu maior teste, e cada pessoa precisava escolher entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas, entre Deus e o mundo. Esse não seria um momento de decisão simples. A verdade será revelada de forma global, e cada alma mostrará onde realmente está. Aqueles que fingem ter fé serão expostos, e os verdadeiros crentes serão testados até seus limites. Padre Pio viu que Deus permitiria uma série de eventos para purificar o seu povo, separando os verdadeiros crentes dos que foram enganados. Muitos, que se diziam fiéis, cairiam ao não suportar o custo de permanência firme, mas aqueles que resistiriam seriam elevados a um novo nível espiritual, preparados para a missão final de Deus. A persecução contra a justiça se intensificará. Censuras, zombarias e discriminação social se tornarão a norma, e o mundo dirá aos crentes que sua fé está desatualizada. Muitas igrejas se dividirão, algumas se renderão ao mundo, adaptando seus ensinamentos para se adequarem às ideologias modernas, mas outras permanecerão firmes, mesmo que isso signifique excluído ou martírio. A neutralidade será impossível, e a fé morna chegará ao fim. Deus testará seu povo, separando o que realmente segue aqueles que apenas seguem por conveniência. A fé não será mais sobre frequentar a igreja, mas sobre sacrifício, coragem e disposição para perder tudo em nome de Cristo. Padre Pio também viu que Deus enviaria sinais claros ao seu povo. Haveria momentos em que os crentes sentiriam uma verdade inconfundível em seus corações, alertando-os de que algo estava errado, mesmo quando o mundo insistisse no contrário. Mas ele também viu que muitos seriam enganados pelos falsos líderes espirituais que surgiriam, pregando um evangelho distorcido, focado apenas na acessibilidade e no conforto, sem falar sobre reclamação, solicitação e santidade. Esses líderes distorceriam a mensagem de Cristo,
dizendo que as pessoas queriam ouvir, e não o que precisavam ouvir. Muitos seguirão esses ensinamentos porque eles não devem ser sacrificados ou transformados. Mas os verdadeiros crentes refletirão o engano e se afastarão, enquanto outros, buscando um caminho fácil, abraçarão essas mentiras. Padre Pio insistiu que a única forma de resistir ao engano seria através da oração constante, do estudo da Palavra de Deus e da busca por discernimento no Espírito Santo. Somente aqueles que ouvem diretamente a voz de Deus terão a necessidade clara para ver através do engano. No fim, após essa grande prova, o mundo nunca mais será o mesmo. Aqueles que permanecerem firmes serão purificados como ouro no fogo, e Deus os encherá com seu poder, confiando-lhes grandes missões. A separação já começou. Os sinais estão diante de nós, e todos serão obrigados a escolher seu caminho. Quando o teste chegar, você ficará firme na verdade ou não cairá no engano? Não seria como os eventos grandiosos do passado, como grandes estádios lotados, pregadores famosos ou mega-encontros organizados. Em vez disso, seria um movimento genuíno e soberano do Espírito Santo, se espalhando pela terra com uma velocidade sobrenatural, tocando os corações de todos aqueles que ainda estavam abertos à verdade. Padre Pio vislumbrou um momento em que o Espírito de Deus atingiria os lugares mais inesperados, e as cidades que se afastaram da fé se encheriam subitamente de inspiração. Pessoas que jamais se importaram com Deus seriam tomadas por um desejo irresistível de buscá-lo. Esse reavivamento seria marcado por sinais inegáveis. Em sua visão, Padre Pio viu o próprio céu confirmando a presença de Deus com luzes e eventos sobrenaturais, criando uma atmosfera carregada de uma energia divina. Poderosas figuras caíram de joelhos nas ruas, chorando em profunda tristeza, enquanto dentro das igrejas os fiéis clamavam a Deus com uma intensidade jamais vista. Os pacientes seriam curados instantaneamente, os oprimidos libertados, e aqueles que se afastaram de Deus retornariam com um amor inabalável por Ele. Mas à medida que o avivamento se expandia, a oposição também aumentava. Governos, mídia e líderes mundiais tentariam desacreditá-lo, chamando-o de fanatismo, histeria ou extremismo. Fariam todo o possível para silenciar o fogo do Espírito Santo, mas falhariam. Muitas roupas, que haviam comprometido a verdade, rejeitariam esse reavivamento, pois ele exporia a falta de fé genuína de muitos que, embora frequentassem as lojas, nunca se comprometeram verdadeiramente com Deus. Padre Pio entendia que esse renascimento não era para todos, mas para aqueles que realmente desejavam Deus. Foi um chamado para aqueles que são sinceros, apesar do sofrimento, e que ainda conseguem considerar a voz do Espírito Santo. Não se tratava apenas de uma vitória, mas de uma preparação. Deus estava fortalecendo seu povo, preenchendo-os com seu poder para que pudesse enfrentar o que estava por vir. O tempo estava se esgotando, e a grande pergunta era: estaríamos prontos para receber esse avivamento, ou seríamos indiferentes e deixá-lo passar? Quando esse avivamento cessasse, não haveria mais chances. Seria a última luz antes da grande escuridão. A visão de Padre Pio não terminou com o reavivamento. Ele viu o que viria depois. Esse despertar final não duraria para sempre. Quando atingisse seu ápice, algo de grande mudança ocorreria. O reino espiritual, tão rapidamente quanto o derramamento começou, começaria a se retrair. As portas da misericórdia começariam a se fechar, e aqueles que receberam o Espírito Santo estariam preparados para o que estava por vir. No entanto, aqueles que ignoraram, zombaram ou rejeitaram este chamado final, perderiam a oportunidade de ganhar para sempre. O aviso divino viria como um sinal nos céus. Padre Pio viu um último grande sinal no céu que anunciava o fim do reavivamento. Isto não seria um sinal discreto, mas algo que abalaria a terra, deixando o mundo inteiro em espanto e terror. Ele viu uma luz celestial, mais brilhante do que qualquer coisa que a humanidade já tenha testemunhado. O céu escureceria, e de repente se iluminaria com uma força avassaladora, proclamando que o tempo da graça havia terminado. Algumas pessoas se ajoelhariam de tristeza, mas seria tarde demais. Outros tentaram explicar o acontecimento como uma anomalia astronômica, mas aqueles que ouviram e responderam ao chamado de Deus saberiam exatamente o que fizeram. O fim da separação havia começado. Após esse grande sinal, a humanidade seria dividida em dois grupos distintos, os selados e os despreparados.
Aqueles que perseveraram no reavivamento e se entregaram a Deus seriam espiritualmente selados. Eles tinham força sobrenatural, fé inabalável e proteção divina. Permaneceriam firmes diante das tribulações, resistindo à perseguição sem medo. Seriam guerreiros da luz, levando uma mensagem de salvação, mesmo quando o mundo se voltasse contra eles. Eles seriam os remanescentes escolhidos por Deus, preparados para enfrentar a grande tribulação que se seguiria. Já os despreparados, aqueles que rejeitaram o chamado, ignoraram ou zombaram do reavivamento, foram deixados para enfrentar a escuridão que se aproximava, sozinhos. Quando o renascimento chega ao fim, o mundo entra na sua hora mais sombria. A busca pelos verdadeiros crentes atingiria seu ponto máximo. Igrejas que permaneceriam religiosas seriam fechadas, e um novo sistema global seria imposto, prometendo paz, mas construído sobre o engano. Aqueles que se recusassem a se conformar seriam excluídos da sociedade, incapazes de comprar ou vender. Padre Pio viu o caos, o medo e o sofrimento enquanto o mundo desabava sob o peso dos seus próprios pecados. Seria um tempo de provação como nunca antes, e muitos desistiriam ao perceberem tarde demais que perderam a oportunidade de fortalecer sua fé. Mas aqueles que foram selados no reavivamento, aqueles que responderam ao chamado final, permaneceram firmes, mesmo no meio da escuridão. Padre Pio viu um pequeno, mas poderoso grupo de crentes que não seriam abalados. Mesmo sendo poucos, estariam protegidos, escondidos, mas com a proteção divina. Seriam perseguidos, mas destemidos, se recusando a se comprometer, mesmo diante da morte. Eles carregariam a luz de Cristo, mesmo quando o mundo se aprofundasse no engano. Eles seriam os únicos que permaneceriam firmes durante o reavivamento, aqueles que se prepararam enquanto havia tempo. Padre Pio soube que, mesmo na escuridão, Deus não abandonaria seu povo. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore. Fortaleça sua fé hoje. Viva em constante operação e busque a Deus com tudo o que você tem. Porque, quando o momento final chegar e a última luz se apagar, não haverá como voltar atrás. A hora da decisão é agora. Obrigado por assistir até a última mensagem desta poderosa. As visões de Padre Pio não são apenas alertas sobre o futuro, mas um convite urgente para acordarmos antes que seja tarde demais. Se você se sente tocado por esta mensagem, inscreva-se e ative as notificações para não perder revelações futuras. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir a verdade e deixe um comentário abaixo. Senhor, dá-me discernimento e força. Que juntos, em oração, esperamos nos preparar para o que está por vir. Lembre-se, a fé é nossa maior proteção. Aqueles que permanecem firmes no verão a glória de Deus como nunca antes. Que Deus te abençoe e te proteja. Nos vemos no próximo vídeo.